Olá a todos, em nome do Núcleo de Assiduidade da Seduc-MT, viemos a trazer algumas informações extras sobre os possíveis problemas com os erros de cadastro que o sistema pode trazer. O primeiro problema e mais comum é a falta de acesso. O servidor não consegue acessar o ponto ou não consegue registrar a frequência. Isso normalmente tem a ver com a senha dele estar errada ou o CPF dele estar errado para ele não conseguir acessar. Para ele não conseguir registrar a frequência, são dois campos preferencialmente que não estarão marcados. O campo ponto especial e o campo usuário não possui digital. Se esses dois campos não estiverem marcados, ele não consegue registrar a frequência. E o terceiro e último campo, que se não estiver marcado, o servidor não consegue registrar a frequência, é o campo a partir de. Se esse campo não estiver marcado, o usuário também não consegue registrar a frequência. No caso de erro ao registrar a frequência, normalmente tem a ver com os campos de entrada e saída que não estão delimitados. Se não tem essa delimitação do campo de entrada e saída, o servidor também não consegue registrar a frequência. E se fica em branco, o sistema não tem parâmetro para registrar horário. Se ele não tem parâmetro para registrar horário, ele não registra a frequência. Então, sempre o regime de horas diárias vai trazer os horários pré-cadastrados. Esses horários abrangem quase todas as jornadas possíveis. No caso dos usuários normais, o usuário comum, ele nunca vai ter o campo cadastra biometria e nem o campo painel dashboard marcado. Esses campos normalmente interferem no correto funcionamento do sistema. Então, não marquem esses campos. Por fim, o regime de horas que sempre traz problema é o regime de horas semanais. Por que traz problema? Primeiro, porque ele não preenche, ele não faz alteração nos campos de entrada e saída. Segundo, que o regime de horas semanal ele permite apenas uma entrada e uma saída. No caso de um servidor que tem múltiplos turnos, ou seja, ele trabalha de manhã e à tarde, ou de manhã à noite, ou à tarde e à noite, ele vai ser permitido para ele apenas horas corridas. Então, ele tem uma entrada e vai ter uma saída. Se ele precisar registrar outro turno, ele não consegue. O sistema já bloqueia. Então, usa sempre o regime de horas diárias. Corrigindo esses campos e tendo atenção na hora de preenchê-los, evita-se a maior parte dos problemas. Com isso, eu concluo a parte da explicação sobre os problemas do webponto.